Então, o que se poderia fazer para melhorar não é uma preocupação, senador Marco Pereira, com relação ao exame da ordem, mas para melhorar a qualificação do bacharel em todos os cursos, para que ele, ao sair, ao ser diplomado, como diz a Constituição, por atribuição do Estado, como reforça a Lei de Diretrizes e Bases, ele esteja apto para exercer a sua profissão. E o exame de ordem que veda isso. Comparar o exame de ordem para a habilitação à advocacia com o concurso para o Ministério Público e a magistratura e até a delegado de polícia não tem sentido. Não tem sentido porque a ordem não é um poder público. O exercício da advocacia não é uma atividade pública. Ela tem um uso público, ela é uma atividade privada. O advogado exerce uma atividade de interesse público. Então não tem sentido, portanto, fazer essa comparação. O senador Sérgio Zambiase se referiu aqui à questão da pegadinha, que compreendo o zelo do Dr. Dilson Lima em dizer que não há, mas não só os casos que ele citou, eu vou citar um caso interessantíssimo que se deu no Maranhão, a questão de metade do valor da prova para quem escolheu o direito trabalhista, direito processual do trabalho, era elaborar um habeas corpus. Senadores, eu imagino quantos advogados sabem que se pode impetrar um habeas corpus na justiça do trabalho. Mas a ordem resolveu, na prova de processo do trabalho, fazer uma pergunta que raramente acontece no país, que é pedir um habeas corpus. E mais, a própria ordem errou aí, porque a prova de exame de ordem é sobre atos privativos do advogado. Todo brasileiro sabe que o habeas corpus não é um ato privativo do advogado. E, no entanto, o exame da ordem perguntou isso. Então, esses são casos que mostram a situação do exame de ordem. E eu perguntaria, se numa prova de exame de ordem tivesse a seguinte pergunta: a regulamentação do exame de ordem pelo provimento da ordem em face do artigo 84 da Constituição, inciso 4, é constitucional ou não? Qual seria a resposta de um advogado estudioso? Obrigado, senador. Eu fico muito honrado, gostaria de tentar dar uma contribuição melhor, mas foi o que melhor eu pude trazer. Ele passou no exame da ordem? Ah, passou. Eu pensei que eu tinha. Não, pensei que. Não, representa o movimento nacional. Isso é uma distinção do bacharel. Ele foi a favor da causa, mas é advogado. Já foi do outro lado? Não. Passou no primeiro? Ah, está defendendo. É que ele no início. Mas eu agradeço também a participação do Dr. Carlos Nina e passo a palavra ao Dr. Dilson José de Oliveira Lima, das considerações também. Nessas considerações finais, eu gostaria de responder à indagação do senador Marconi Perillo sobre a questão de ser o exame de ordem um instrumento eficaz para a avaliação do profissional em advocacia. A OAB, como todos sabem, é dividida em seccionais. São 27 seccionais no Brasil. Essas seccionais, cada uma tem uma comissão de exame de ordem composta por, no mínimo, 3, dependendo, pode ser composta até com 7, 8, depende. Tem um mínimo. Mas, nós temos 26 seccionais hoje no exame de ordem unificado, com a recente inclusão do Estado de São Paulo. Então, isso quer dizer que nós temos 26 presidentes de comissão de exame de ordem pensando em elaborar uma prova que atenda aos anseios dos bacharéis, dos egressos bacharéis em direito.
Além disso, para elaborar essa prova, nós temos a participação de cada comissão de exame de ordem. No mínimo 3, se os senhores multiplicarem desses 26, vão ver que tem bastante cabeças pensantes. Além disso, procuramos ter um exame de ordem por excelência, buscando a excelência do exame de ordem. Mas sabemos que podemos chegar. A perfeição não, porque ninguém é perfeito, mas a excelência podemos chegar. Então, com essas cabeças pensantes, o colegiado de exame de ordem, eles se reúnem com cada exame 2 vezes, justamente para analisar a prova objetiva e a prova prática profissional. Também temos uma comissão, uma banca examinadora e uma revisora. A banca examinadora é formada por 14 pessoas para analisar a prova essa prova elaborada e aplicada para os bacharéis em direito. Então, esses 14 membros já analisam, homologam, com condições de poder, inclusive, modificar as questões que uma instituição que tem reconhecimento a nível nacional, que elabora inicialmente essas questões e passa pelo crivo da ordem dos advogados, dessa banca examinadora, justamente para evitar essas pegadinhas. E aí, eu entro nessa discussão que o senador Sérgio Zambiase disse, e o próprio colega do movimento, o representante do movimento de bacharéis, informou sobre questões que não estão afeitas ao dia a dia do advogado. Certo? Então, para os senhores entenderem, a prova objetiva é o conhecimento geral do que ele aprendeu nos bancos da faculdade. Então, logicamente, que essas questões vão ser analisadas de acordo com a legislação vigente no país. Mas a prova prática profissional é justamente para saber o potencial daquele bacharel sobre a área que ele quer atuar. Então, ele pode atuar na área de direito do trabalho, na área de processo civil, direito civil, penal.